Olá, eu sou Maria de Abreu e você está no canal da Wicca das Bruxas aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o que faz uma bruxa e o que muda na vida de uma pessoa quando ela se torna uma bruxa. Até mais. Hoje nós vamos falar sobre o que faz uma bruxa. A bruxaria não é apenas uma religião, ela também é um estilo de vida. Aliás, isso é o nosso jargão, né? Nosso slogan. É o estilo de vida porque, inclusive, muita gente, quando adota a bruxaria, adota porque já busca esse estilo de vida. A imagem que se tem, né, das bruxas fazendo feitiços na frente do caldeirão, ou então no meio da floresta fazendo ritual, não é, na verdade, a coisa mais comum que existe, né? Na verdade, as bruxas, elas têm, elas, hoje em dia, grande parte vive em cidades, né? E assim, e na verdade o que a gente faz, o que a gente, nosso cotidiano, o que muda na nossa vida, né, quando a gente adota a religião, é um pouco diferente desse estereótipo. Nas religiões patriarcais há uma ênfase nos valores celestiais e ascéticos, né? É a ideia de que o material é efêmero, que a matéria é vil, que ela é corruptível e que os valores terrenos, os prazeres terrenos são inferiores e que, na verdade, o que importa é o mundo celestial, que nós vivemos aqui um mundo de expiação e que a gente vai ter recompensas no céu. E na bruxaria a ideia é totalmente outra, né? A gente não tem a ideia de que a natureza está para servir, nem a natureza, nem os seres vivos. A gente tem uma ideia de parceiros, né? Parceiros, a gente tem uma ideia de que são companheiros de viagem. A nossa ideia do tempo é uma ideia de tempo cíclico. Quando a gente fala em roda do ano, essa ênfase nas estações do ano, na roda do ano, nesse mundo cíclico, né, que todo ano nasce, frutifica, cresce e morre, é um sinal de que a gente está respeitando o ciclo, né, do tempo, como se fosse um ciclo cíclico e não esse ciclo cronológico que os seres humanos inventaram, que se baseia nos feitos humanos, né? Se você for pensar, parece que a história só existe quando é a Idade da Caverna, Pedra Lascada, ferro, bronze, grandes descobertas, quer dizer, os feitos do homem que são marcos históricos, né? Grandes mudanças geológicas, biológicas, não são não são marcos, né? E aí o que acontece? A ênfase é a ideia de que as forças da natureza servem aos homens, e a gente tem uma ideia de uma coisa de cooperação. E a partir da mudança de paradigma, né, que a gente tem quando a gente adota a religião, também vão mudar os hábitos. É a ideia de que da ecologia, da participação, a participação e a apreciação maior da vida, das belezas naturais, do contato humano, do contato com os bichos, entender essa observação de entender as leis da vida, quer dizer, entender os ciclos, entender essa coisa que está presente em tudo, quer dizer, não é uma lei que o homem inventou, que o homem idealizou, mas é assim, que funciona, como é que a vida é, né? E disso a gente vai aprendendo uso de ervas, a própria origem, né, da agricultura, as marés, esses ciclos que o homem sobreviveu graças ao entendimento desses ciclos, né? E as leis da vida não são ditadas por um livro, né? Mas pela própria observação da vida, né? E aí, em função dessa observação, a gente fica mais receptivo a aprender, né? Então existe dentro da postura de uma bruxa a ideia de que o aprendizado é contínuo.
né? Então a gente não esgota a ideia de estudo, de aprendizado, é uma coisa, é adotar uma postura perante a vida de aprendizado, né? E como é ser bruxa no dia a dia, né? Existe uma preferência por uma alimentação natural, por o autocuidado, preferência pela uma medicina mais alternativa. A gente busca entender um pouquinho o uso de ervas, o uso de cristais, terapias energéticas, entender que o nosso organismo ele é um sistema que inclui o psicológico, o mental, o emocional, o psíquico o externo também, né? E que a gente vai tratar uma doença, a gente tem que ir atrás das causas, né? Aliás, a gente entende que ir atrás das causas é sempre para qualquer coisa, né? Então não é só quando você tem uma doença que a gente vai tentar ver qual é a causa psicológica, mas às vezes a gente descobre que a mesma causa psicológica que está causando problema de saúde, às vezes também já causou problemas nos relacionamentos, já causou problemas financeiros, já causou problemas no trabalho, enfim, você é um sistema, né? Então que as mudanças precisam ocorrer. E aceitar que essas mudanças precisam ocorrer e começar a realizá-las, já começa a atividade mágica, porque a gente entende que repercute, né? Então você muda um comportamento e aquilo vai mudando outras coisas nesse sistema, né? Então, um hábito alimentar, uma atitude perante a vida, enfim. E nessa busca de descobrir essas causas, né, a gente normalmente tem como recurso, além do nosso entendimento da vida, nosso entendimento de uso de outras coisas, de ervas, de cristais, a gente também tem a questão do uso dos oráculos, né, o entendimento dos sinais, né, os auspícios, né, a ideia de que a gente tenha que buscar um entendimento e o sentido que tem os sonhos, a gente tem auxiliares em outras dimensões que se comunicam com a gente. E a gente vai tendo também hábitos de observação. Então a gente percebe que sempre que determinada coisa acontece, aquela coisa tem um contexto, né? Então a gente também vai mudando isso. Então a gente vai desenvolvendo o que a gente chama de uma sintonia fina, né? Que a gente vai percebendo além daquilo que os nossos sentidos normalmente percebem. E entre essa sintonia fina, a gente tem a questão dos rituais, esse negócio dos sabás, dos esbás, as luas cheias, luas novas, as festividades, a gente sente que está mudando alguma coisa. É incrível, mas quando uma pessoa começa a praticar a magia, ela começa a ficar sintonizada. Então, mesmo que ela não esteja com um calendário disponível, ela sabe que tá chegando uma lua cheia, tá chegando uma lua nova, já não tá na hora do sabá, já tá. A gente percebe porque a gente começa a ficar com essa sintonia fina. E também existem alguns hábitos, né, que a gente chama de ativismo, digamos assim, né, que a gente participa da nossa coletividade de uma forma mágica, né. Então, por exemplo, a gente se tem como, sei lá, ajudar a manter uma praça, fazer os cuidados com os animais de rua, colocar uma pedra, algum objeto num local para melhorar o astral daquele ambiente, criar mais harmonia no nosso entorno, colocar sigilos, a gente colocar, sabe, não é arriscar, é você até mentalizar um sigilo num ônibus, num metrô, para que as pessoas se tornem mais harmônicas, né, que é uma coisa de cura, uma ideia de cura, colocar uns símbolos, né, como ideia de cura, de esperança, mensagens espalhadas aleatoriamente, enfim, os bruxos eles têm uma coisa assim que não é proselitismo, não é a gente tentar forçar ninguém a coisa, mas a gente melhorar um pouquinho o astral daquele ambiente que a gente também mora, né? E aí acontece uma coisa que é assim, né? As pessoas pensam, não, bruxa é você vestir de preto e colocar o pentagrama e sair por aí falando coisas relacionadas aos deuses, enfim. Mas tem uma hora
né, em que você começa, isso aconteceu comigo, e eu acho que acontece com muita gente, que é tanto estudo, é tanta informação, é tanto entendimento que você vai tendo, que você se torna uma bruxa profissional, né? Não no sentido de ficar fazendo feitiço para os outros, mas no sentido assim, de querer passar esse ensinamento, querer passar esse conhecimento, ajudar outras pessoas a entenderem nosso estilo de vida. E às vezes a pessoa não precisa se tornar uma bruxa, mas é aquela coisa, eu tô com um problema, toma um chá disso, faz uma, faz tal coisa, às vezes uma coisa que não é muito, né, uma tipo simpatia, né, faz uma coisa assim para ver se de repente as coisas melhoram, né? E aí as pessoas vão tendo o retorno, né? Vão falando que sim, que alguma coisa solucionou, que deu certo, que aconteceu. E a gente vai tendo, assim, a percepção de que tem uma função também no coletivo, né? Na verdade, todas as culturas têm o xamã, a bruxa, o pai de santo, é alguém que cuida desse aspecto, né? Em todas as culturas. Isso, mesmo culturas que não se comunicaram entre si, isso existe, né? Alguém que se comunica com outros planos, enfim. E isso é uma das características da bruxa. Esse vídeo, assim como os que a gente tem feito ultimamente, são todos sugestões de alunos e seguidores. Então a gente pede que vocês continuem mandando ideias para a gente estar abordando, desenvolvendo, né? Mas são vídeos curtos, para tocar no assunto, mais ou menos, né? Não é bem a ideia de estar esmiuçando totalmente um tema, né? Mas é só para vocês terem uma noção da nossa abordagem. E que vocês então coloquem o seu likezinho aí, comentem o que puderem, deem sugestões, se inscrevam e vamos fazer esse canal crescer, tá bom? Até mais!